No último 2 de maio, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu mais uma vez sobre o poder investigatório do Ministério Público. Mas será que de fato se tornou um tema que foi decidido de novo pelo Supremo? Ou tem alguma coisa diferente aí? Vamos tentar entender isso? Vem aqui no Pensando Direito comigo. No último dia 2 de maio, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu 3 ações diretas de inconstitucionalidade. As ações 2.943, 3.309 e a 3.318. E a imprensa noticiou, os próprios sites jurídicos noticiaram, dizendo que o Supremo Tribunal Federal decide sobre o poder investigatório do Ministério Público. Mas será que se trata exatamente de uma decisão repetida? Será que o Supremo Tribunal Federal decidiu algo que ele já havia decidido anteriormente? Parece que não. Vamos tentar entender essa história. No ano de 2015, o Supremo decide o seu tema de repercussão geral número 184. Eu me refiro ao recurso extraordinário 593.727. Se tratava de um caso de relatoria do ministro César Peluso, mas ao final foi relatado o acórdão pelo ministro Gilmar Mendes. E ali o Supremo Tribunal Federal decidiu, de uma vez por todas, reconhecendo a constitucionalidade, a legalidade, ou seja, a juridicidade da possibilidade de um Ministério Público, titular da ação penal nos crimes de ação penal pública, titular privativo, de também conduzir diretamente procedimentos investigatórios. Eu leio da tese. O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e também as prerrogativas profissionais de que se acham investidos em nosso país os advogados, vem a menção expressa à Lei 8.906, sem prejuízo da possibilidade, sempre presente no Estado Democrático de Direito, do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados, súmula vinculante 14, praticados pelos membros dessa instituição. A tese ficou com uma frase muito longa, mas ela pode ser compreendida de maneira muito simples. Primeiro, o Ministério Público dispõe da possibilidade de conduzir diretamente procedimentos investigatórios. Segundo, é claro que esse procedimento de investigação deve respeito aos direitos e garantias do próprio investigado, às prerrogativas de advogados, defensores públicos e, igualmente, os atos investigatórios observarão, quando necessário, a chamada cláusula de reserva de jurisdição. São aquelas diligências invasivas que tocam, de alguma maneira, um direito fundamental e que o Ministério Público precisa bater na porta do Judiciário para a autorização judicial prévia. Quebra de sigilo bancário, interceptação de comunicações telefônicas, acesso a sigilo fiscal e outras questões. Pois bem, no ano de 2024 o Supremo volta novamente a esse tema. Mas, diferente do que possa parecer, não se trata de um tribunal que revisita um tema já decidido há quase uma década. Longe disso. O tribunal é provocado com a insistente tese de que o Ministério Público não poderia conduzir procedimentos investigatórios. Esse tema, que tem muito mais de disputa corporativa do que propriamente de juridicidade, ele repetidas vezes é levado ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal tem, ao longo das últimas 3 décadas, ou seja, desde a Constituição de 1988, repetidas vezes reconhecido esse poder investigatório do Ministério Público. Mas essa decisão, deliberada ao longo do mês de abril e finalmente concluída no dia 2 de maio, foi assumida como uma oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal, veja que interessante, de fixar pontos necessários de compreensão desse poder investigatório à luz, veja só, do que seja um controle de convencionalidade. A tese dessas ações diretas, repetidamente, era de que o Ministério Público não poderia conduzir procedimentos investigatórios. Isso o Supremo afasta de plano. Um dos primeiros pontos dessa decisão foi justamente a reafirmação do que decidido já no antigo tema de repercussão geral 184. Agora, vale atentar para o que sejam os itens subsequentes dessa decisão. O primeiro deles,
diz respeito ao fato de que o Supremo fixa o poder investigatório do Ministério Público, ok, agora mencionando o que o próprio tribunal estabeleceu a partir do que foi o julgamento do chamado juiz das garantias. Eu já comentei aqui no canal e você tem o link vinculado aqui para você visitar e matar qualquer dúvida a qualquer tempo. Mas olha que interessante, o Supremo revisita o poder investigatório para fixar que esse procedimento de investigação criminal, quando conduzido diretamente pelo Ministério Público, ele precisa observar comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento do procedimento investigatório com o devido registro e distribuição. Isso é uma novidade do pacote anticrime estabelecido ao juiz de garantias, diz o Supremo, igualmente aplicável ao procedimento de investigação do Ministério Público. 2. Observância dos mesmos prazos e regramentos previstos para a conclusão dos inquéritos policiais. Ou seja, o Supremo aqui estabelece uma novidade. O regime de conclusão da investigação, do procedimento de investigação criminal do Ministério Público agora passará necessariamente por controle jurisdicional. Embora as leis específicas do Ministério Público tragam previsão de controle interno pela própria instituição de arquivamento, a partir do que o Supremo decidiu no pacote anticrime, ou seja, a conformação constitucionalmente assegurada ao juiz das garantias, impõe que todo procedimento de investigação criminal observe apreciação jurisdicional para a sua conclusão, seja a deflagração da ação penal, claro, seja igualmente o seu regime de arquivamento. 3. Necessidade de autorização judicial para eventuais prorrogações de prazo, sendo vedadas renovações desproporcionais ou imotivadas. Aqui o Supremo estabelece duas lições. Primeiro, o fato de que a prorrogação dos prazos sucessivos dessa investigação observarão apreciação jurisdicional. E segundo, claro, a duração razoável do processo, a clareza quanto a linhas investigatórias que justificam a mantença desse procedimento investigatório e igualmente são aplicáveis a esse procedimento investigatório do Ministério Público. 4. Distribuição por dependência ao juízo que primeiro conhecer do procedimento de investigação criminal ou inquérito policial, para evitar, a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações. E, por fim, número 5, a aplicação do artigo 18 do Código de Processo Penal também ao procedimento de investigação criminal. Então, é bem interessante esse primeiro ponto, ou seja, o regime estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal a partir da compreensão do juiz das garantias também deve ser observado no procedimento de investigação criminal. Mas me interessa de maneira mais particular os pontos subsequentes dessa decisão. E aqui, atenção, me parece que essa divulgação da decisão não atentou tanto para esse tema que me parece o ponto alto dessa decisão. É um pouco óbvio, e inclusive o Supremo disse isso no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6298 e as outras ações a ela pensadas, ou seja, quando ele decidiu a questão do juiz das garantias, que o regime que o tribunal ali estabelecia para a investigação criminal, era também aplicável a todo e qualquer procedimento de investigação, incluindo aí o do Ministério Público. A novidade desse julgamento concluído em maio é outra. Disse o Supremo Tribunal Federal: deve ser assegurado o cumprimento da determinação contida nos itens 18 e 189 da sentença do caso Honorato e outros versus Brasil, de 27 de novembro de 2023, decidido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que é esse caso? É um caso que versa sobre letalidade policial. Já tive a oportunidade de conversar sobre esse caso aqui com vocês, conjuntamente com a condenação experimentada pelo Brasil no caso Favela Nova Brasília. Especificamente no caso Honorato e outros, eu até pessoalmente tive a oportunidade de ser perito do Estado brasileiro no julgamento desse caso. E esse caso traz uma série de disposições que não apenas reafirmam o que já é estabelecido na sentença do caso Favela Nova Brasília, mas que avança bastante para se atentar, ou para que o Estado brasileiro atente ao que seja essas decisões impostas para investigação dos casos de mortes potencialmente ilícitas. E qual é o ponto de reflexão aqui? Eu leio essa frase do extrato da decisão do Supremo. O Estado deve garantir ao Ministério Público
para o fim de exercer a função de controle externo da polícia, recursos econômicos e humanos necessários para investigar as mortes de civis cometidas por policiais civis ou militares. O Supremo aqui estabelece uma decisão que não apenas apela ao legislador, mas determina aos poderes constituídos do Estado que apresentem uma estruturação institucional que permita ao Ministério Público a assunção dessas investigações, como convencionalmente estabelecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para a apuração dos casos de mortes potencialmente ilícitas. No ponto subsequente da decisão, diz o Supremo que a instauração do procedimento investigatório pelo Ministério Público deverá ser motivada sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de infrações penais, ou sempre que mortes ou ferimentos graves ocorram em virtude da utilização de armas de fogo por esses mesmos agentes. E ainda acrescenta o Supremo: havendo representação ao Ministério Público, a não instauração do procedimento de investigação criminal pelo Ministério Público deverá ser sempre motivada. O que o tribunal estabelece aqui é quase uma cláusula mandatória de investigação pelo Ministério Público. E caso o Ministério Público não faça a assunção desse procedimento investigatório, isso tem que ser objeto de uma fundamentação idônea. Diz o Supremo, nas investigações de natureza penal, o Ministério Público poderá requisitar a realização de perícias técnicas, cujos peritos deverão gozar de plena autonomia funcional, técnica e científica na realização dos laudos. Novamente, o Supremo reproduzindo o que sejam os comandos tanto da sentença do caso Favela Nova Brasília, como também da sentença agora mais recente, Ayrton Honorato ou Honorato e outros versus Brasil. Mais uma vez, o Supremo promovendo um diálogo entre cortes e anotando que você não consegue entender o processo penal brasileiro hoje se você não entender que o quadro de referência normativa do processo penal brasileiro passa por seu aspecto de convencionalidade e o cumprimento das obrigações estabelecidas pelo Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos. Então, fica a dica, o Supremo não revisitou ou não reafirmou o que já disse. O Supremo foi além, estabeleceu como premissa essa possibilidade investigatória e mais, determinou que o Estado apresente mudanças estruturais para dotar o Ministério Público do que ele precisa para que nós possamos cumprir o que já é determinado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quer saber mais? Acompanhe aqui o nosso canal. Já tive a oportunidade de gravar alguns vídeos, não apenas sobre o caso Honorato e outros, como também no caso Favela Nova Brasília e, sobretudo, do que sejam esses aspectos de obrigações convencionais impostas ao Estado brasileiro. É o tema do momento, seja do ponto de vista do direito constitucional, direito internacional dos direitos humanos, deontologia, inclusive jurisdicional, e também práticas institucionais do Ministério Público e da Defensoria Pública. Você não pode ficar fora disso. Continue aqui comigo no canal, acione o sininho para receber novas notificações e se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Um grande abraço, até o próximo vídeo.